nós vemos ali Jesus falando sobre o Sermão do Monte. E ali a palavra do Senhor diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão aos profetas que vieram antes de vós. Queridos, Jesus, ele traz essa bem-aventuranças, felizes são, ele traz uma palavra de alegria para os seus discípulos e começa a ensinar eles a respeito da vida, daquilo que eles podem conquistar, daquilo que eles podem viver diante da presença do Senhor. Nós sabemos que, diante de tantas situações que nós vivemos, a principal arma da nossa vida para nós vivermos os nossos desafios se chama palavras. Hoje não dói tanto as agressões como as palavras. As palavras destroem muito mais do que elas constroem na nossa vida muitas vezes. Quando você sai lá fora e você vê algo, geralmente as pessoas são mais críticas do que ali pessoas que te incentivam a fazer o bem. As palavras sempre vêm e sempre vão denotar algo dentro do nosso coração para tentar destruir, parar, aniquilar a nossa vida. E Jesus começa a levar o sentido da vida para essas pessoas. Ele começa a falar sobre a vida, porque tudo do Sermão do Monte está relacionado à vida, a respeito das nossas decisões. E quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, nós sabemos que Deus, Ele verdadeiramente corrige o nosso coração. E Ele sabe aonde está o erro, aonde está a falha, aonde está a situação da nossa vida, aonde nós estamos paralisando a nossa vida, aonde nós estamos brecando ali o conceito de que Deus está fazendo por nós. E isso, querido, está relacionado a pessoas que conhecem a palavra. Então não adianta você ensinar quem não conhece. Não adianta você tentar mostrar algo daqueles que não conseguem entender. Jesus está falando com um grupo específico. Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Jesus não está falando com a multidão. Preste atenção, querido, quando Deus fala algo, Ele está falando específico com alguém. Ele está mostrando algo para nós específico. Ele está tentando mostrar algo para nós da vida, daquilo que nós somos. E Deus conhece essa palavra dentro de nós. Nós saímos de uma campanha, querido, que conquistar a terra, estabelecer algo, tratar algo no nosso coração. Mas o conquistar sem entendimento não adianta nada. Deus, Ele quer fortalecer a nossa vida. Ele quer fortalecer o nosso coração. Ele não quer somente que algo aconteça uma vez só. Se só está acontecendo uma vez só, é porque tem alguma coisa errada. A nossa vida é baseada, querido, em experiências com Deus. Não é uma experiência, são várias experiências com Deus. A nossa vida vem de colocar o nosso coração diante da presença dEle. Lá, o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17, a palavra diz assim:
A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial. E ele fala assim, sem fingimento. Não sei se não conseguiram colocar, Tiago 3,17. Olha lá, ó, sem fingimento. Ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, presta atenção, querido, o que Tiago está tentando mostrar para nós? Ele está tentando falar para a nossa vida que, se nós, diante da presença dEle, diante dos nossos desafios, não é uma coisa só, são várias situações. Ele está falando num todo aqui, ele está falando a respeito de sabedoria, ele está falando a respeito de ser pacífico, ele está falando a respeito de ser indulgente, ele está falando a respeito de ser tratável. Jesus, no monte, ali no Sermão do Monte, ele está tentando falar o seguinte, queridos, vocês são felizes, vocês são verdadeiramente felizes, felizes aqueles que, bem-aventurados, ele está falando, vocês são felizes, mas precisa sempre tratar a nossa vida diante dos nossos desafios. Desafios, querido, como a vida de Daniel, se você conseguir abrir lá, capítulo 6 de Daniel, versículo 4, você vai ver Daniel assim, diante de uma situação, diante de um problema, mas a palavra diz assim, ó, então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel. Para aí, a palavra diz que não era uma só pessoa, veja, está no plural isso, presidentes e sátrapas, está no plural, não era só um. Veja, às vezes a gente pensa que o diabo somente é uma pessoa que está perseguindo. Não, são vários. Quando você sai de um buraco, você pode cair em outro. E Daniel era um homem que estava tão justo diante de Deus, diante da presença do Senhor, porque é a bem-aventurança sobre a nossa vida. Sabe, a felicidade de viver aquilo que você crê. Então imagina, dentro do coração de Daniel, não havia nada que pudesse comprometer a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles homens, diante de Daniel, a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa. Por quê? Porque ele era um homem íntegro diante de Deus. Porque ele tinha uma palavra de Deus. Porque ele não levava maldade. Porque ele não levava as coisas desta terra. Mas ele tinha uma vida com Deus. Então, aonde podia encontrar? Podia encontrar somente aonde? Na sua própria lei. Então, fala assim, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Não tinha nada. Então, no versículo 5 diz assim, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então não tinha nada. A sua vida era íntegra. E queridos, hoje, desafios da nossa vida é ter uma vida de integridade. Sabe aquilo que nós falamos? É aquilo que vivemos. É aquilo que temos dentro de nós. Se nós colocamos sempre as mesmas palavras, as mesmas situações, nós voltamos a cavucar as mesmas coisas. E não muda nada. A nossa vida não tem uma mudança. A nossa mudança de desafios está dentro de nós. Está dentro da nossa própria vida. Então Daniel não se preocupou em ser lançado na cova. Daniel não se preocupou em ser acusado. Daniel não ficou chateado com os homens. Daniel não ficou chateado com o rei. Daniel sabia que Deus era com ele. Posso ouvir um amém? Amém. Deus era com Daniel. Quem é a tua justiça, querido? Diante
das nossas decisões e dos nossos desafios, quem é a nossa justiça? São as nossas palavras? As nossas atitudes? Ou a nossa vida de integridade com Deus? Porque eu digo, queridos, não é quando está ruim que nós buscamos a Deus. É o contrário. É quando está bem que nós buscamos a Deus. Não é quando está ruim. Agora está ruim, eu busco a Deus. Querido, Deus conhece o nosso coração. Que desafio é esse que você está vivendo? É quando está bem que nós buscamos a Deus, não é? Não adianta eu falar assim para mim, eu vou pegar minha juventude e vou viver até os 70 anos de idade. Depois, aleluia, eu sirvo a Deus porque eu sou um grande homem de Deus. Mas aí eu vou, com pigarro, com bengala, com artrite, artrose, com uma sacolinha de medicamento, com a mão talvez trêmula, eu vou servir a Deus? Eu estaria sendo correto comigo mesmo, naquilo que Deus tem colocado no meu coração? Não. Eu sirvo a Deus quando eu tenho condição, quando eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu sirvo a Deus na minha juventude. Eu trabalho na minha juventude. Porque depois de velho não dá para trabalhar. Não dá para nós pensarmos que a nossa vida aqui na terra, você acredita que Deus quer te dar o melhor? Amém? Amém? Queridos, eu vou dizer algo. Aqueles que muitas vezes a gente olhava lá pela janela, estudando, buscando ali um conhecimento, se preparando, e você lá na janela, vamos brincar, não, hoje eu tenho que estudar. Essas mesmas pessoas, ela consegue terminar a vida de jornada de trabalho dela até os 60 anos de idade. Construiu uma vida, tem suas posses, vive bem, sei lá, mais uns 20 anos vivendo bem. Agora, queridos, tem pessoas que estão desperdiçando a sua juventude, de vez de trabalhar, se esforçar, acordar cedo, dormir pouco, ralar, ganhar pouco, agora, construir algo, para quando chegar aos 60 anos estar tranquilo. Mas tem pessoas que preferem ficar tranquilo na sua juventude, vivendo uma vida sem desafio nenhum. Vivo a vida, o que eu ganho eu gasto, eu não me preocupo com nada, eu vivo a vida. Isso eu estou falando da parte física nossa. Chega aos 60 anos de idade, ele não tem nada. Aí ele tem que trabalhar. E aí ele já não consegue mais, quando ele tinha 30 anos, 20 anos de idade. Vocês estão entendendo, queridos? E aí ele começa a falar assim, não, porque misericórdia, a minha vida, mas você tinha juventude, tinha ou não tinha? Só que muitas vezes, você era aquele que só ficava olhando os outros, e curtindo a vida. Só que a idade chega. A nossa vida com Deus, querido, no Espírito, Daniel era um cara jovem, nessa ocasião ele era um cara jovem. A palavra do Senhor diz que Daniel tinha um espírito excelente. Ele buscava a presença do Senhor, ele se colocava diante de Deus, ele se colocava diante da situação. Ele saiu exilado para a Babilônia. Foram lá, tomaram o reino, levaram eles exilados ali, pegaram os melhores jovens e colocaram no palácio. Pegaram os melhores jovens, as pessoas que se preparavam, as pessoas que queriam mudança, as pessoas que queriam ser tratadas, as pessoas que queriam ser ministradas. Ele tinha uma vida com Deus, presta atenção, ele não era qualquer um diante daquele reino. As pessoas olhavam para ele e achavam algo diferente na vida daquele moço. Porque você acha que ele era engomadinho, andava bonitinho, que ele tinha as melhores roupas, o tênis era de marca? Não. Algo diante de Deus. Ele se formava, então, ele foi colocado entre os melhores. Imagina que esse rei, Dário, admirava Daniel. Não era uma pessoa comum.
Ele era uma pessoa que de aparência, eu não sei se ele era bonito. Talvez ele era feio igual eu. Eu não sei se ele era bonito. Mas algo tinha diferente na sua vida. Porque desde pequeno, ele buscava mudança na sua vida. Presta atenção, querido. Desde pequeno, ele queria ser renovado, ele queria ser transformado. Ele chegou diante daquele lugar. Querido, sabe quando você vai falar com uma pessoa, que aí você está conversando com ele, e aí você lembra, ó, tal pessoa, o que você acha daquela tal pessoa? Nossa, aquele cara é demais, mano. Aquele cara é muito legal, aquele cara é muito gente boa. Você até se alegra de ouvir que uma outra pessoa, não é do mesmo convívio, mas conhece aquela pessoa, do jeito que ela é, da maneira que ela é, aquilo agrada o coração. O ruim, queridos, é quando o mau testemunho é, puxa, cara, a gente precisa ajudar aquele cara. Ah, precisa ajudar. Aí, blé. Parece que desaba a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos, querido, transformados de glória em glória e de vitória em vitória. As pessoas conhecem quando há um vencedor, querido, há pessoas que desafiam a sua própria vida. Porque a palavra que Tiago trata aqui para nós, ele fala assim, tem que ser tratável. Discípulo, querido, de Jesus, tem que ser tratável. Tem que ser ministrado. Tem que ser fortalecido pela palavra de Deus. O desafio, querido, quando é simples, não tem uma vitória boa, mas quando a vitória é, sabe, daquela luta que você enfrentou, Deus coloca a vitória sobre a sua vida. Porque a pessoa quer aprender, ela não quer viver nos seus erros. Sabe qual é a maior dificuldade, querido, da nossa vida? É parar para ouvir. Escutar. Não, fala aí, pode falar. Sabe por quê? Eu estava dando um exemplo esses dias para uma pessoa. Eu falei assim, por muitas vezes meu pai era um homem de poucas palavras. Mas quando ele falava assim, para e olha no meu olho. Fica olhando para o lado não. Não mexe em nada não, estou falando com você. Você já conversou com uma pessoa que fica mexendo nas coisas? Você está falando com ela, ela está mexendo no celular. Você está conversando com o mais velho, aí vem o filho e começa a conversar com o pai. Aí o pai para a conversa e fica conversando com o filho. Os antigos não permitiam isso. Por que será, né? Você acha que era normal? Porque ele sabia da influência que é ouvir. Parar. Na verdade, os mais velhos, como meu pai, o teu pai, ou muitas pessoas, só olhava. Aquela olhada assim, ó. Depois a gente conversa. Sabe, amados, não é o bater. Muitas vezes, eu nunca apanhei do meu pai. Não era o bater, mas era o respeito. Deus olha para nós e Ele quer enxergar dentro de nós esse respeito. Porque às vezes, querido, o socorro já veio sobre a nossa vida. Ele já está na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não deu valor nenhum para esse socorro. E a nossa vida está sendo desafiada por quem? Pelos nossos interesses ou pelo interesse de Deus sobre a nossa vida? Porque parece que nós queremos viver a nossa vida nessa terra. E Deus, nós de vez em quando colocamos Ele no lugar onde Ele pode ocupar. Quando eu preciso de um milagre, quando eu preciso de uma ajuda, quando eu preciso de uma mudança. Mas Deus está presente na nossa vida, querendo a cada dia, me ouve, escuta. Porque não vai ser essa ajuda que vai suprir a tua necessidade. Porque o que supre a tua necessidade é se você colocar a tua mão e o teu pé
como o Sermão do Monte diz, no reino de Deus. Não é só nessa terra. É no reino dos céus. Nós nos preparamos nesta terra para herdar a eternidade. O maior desafio da nossa vida, querido, que é o que eu quero chegar nessa noite, é se a nossa vida vai ocupar a eternidade. Esse é o maior desafio que nós temos, não são as coisas. Eu sinto muito, nós queremos as coisas, é verdade, e nós vamos conquistar, amém? Mas não é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é a nossa vida de integridade com Deus. Esse é o nosso maior desafio, querido. Não é viver nessa terra tentando conquistar coisas. O nosso maior desafio é quando nós fechamos os nossos olhos. Que não adianta, querido. Nós tínhamos a posição de pregar para os nossos pais, para quem deveriam, os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, e depois, no último momento, nós falamos assim, ele fez a oração de renúncia. Isso não é, querido, o papel de Deus sobre a nossa vida. É ser tratável. É pregar. Agora, mas ele não quer ouvir, problema dele, eu falo. O falar é uma coisa que nós vamos continuar fazendo. Não é quando chegou do lado da urna e a gente fala, puxa vida, mas eu fiz. Eu lutei. Queridos, porque nessa terra ninguém vai colocar herança naquela urna. Ninguém vai levar nada para o cemitério. Ninguém vai fazer nada, querido, depois que fechar os olhos nessa terra. Vai ser aquilo que nós conquistamos aqui nessa terra. Imagina se Daniel não tinha um memorial diante de Deus. Não, Daniel, você vai ficar mal um pouquinho aí, viu? Vai ser devorado dessa vez, não. Fica tranquilo, vou te livrar dessa situação. Mas ele não estava, querido, nem um pouco preocupado se ele ia morrer naquele momento. Ele não estava bravejando, ele não estava esperneando, ele só estava preocupado em ocupar a eternidade. Essa é a principal arma da nossa vida. Lutar nessa terra para conquistar a eternidade. Amém, igreja? Amém. Não é nada nessa terra que nós vamos ocupar aqui. Não é a melhor casa, não é o melhor carro, não é a melhor situação. Eu achei engraçado esses dias atrás que uma irmã perguntou assim, pastor, como que você conseguiu construir essa casa? Eu falei assim, querida, eu vou falar algo para você que é muito interessante. Eu nunca orei para Deus para ter uma casa boa. É trabalho. É se esforçar, é na juventude não gastar o que de qualquer maneira. É juntar, é o simples, é colocar moedinha no cofre. Muitas pessoas viajavam, iam para um monte de lugar, e eu e a Silmara e a pastora ficávamos em casa, trabalhando, se esforçando, não gastava à toa. Porque nós queríamos juntar alguma coisa nessa terra? Não. Nós não temos que ser avarentos nessa terra. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. E sabe aonde nós trabalhávamos muito? Na obra de Deus. Na obra do Senhor. Eu lembro na construção desse prédio, naquela janela lá em cima, eu pintando a janela, 10 horas da noite, eu e uma multidão de anjos e o irmão Adão pintando o prédio, porque ninguém podia vir pintar o prédio. Então o Zezé falou assim, vocês podem pintar o prédio, a semana que vem nós vamos inaugurar o prédio da igreja. Tem como você vir? Tem, saía às 5 horas da tarde do trabalho e vinha pintar prédio. Naquela janela, querido, Deus falou tão forte comigo naquela noite, que eu caí de joelho no chão e comecei a orar naquela noite. Eu falei, Senhor, eu não sei qual é o propósito que eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida. E falei isso, continuei pintando, saímos daquela, toda vez, naquela semana a gente entrava
5, 6 horas da tarde aqui, saía meia-noite desse prédio. Eu e o irmão Adão. E nós fechávamos o prédio, mas naquela noite, querido, no dia seguinte, eu tinha conversado há uns dias antes com o cliente, e ele chegou, bateu na porta do vidro 8 horas da manhã lá na agência. Trabalhava no banco na ocasião. E aí eu virei para o gerente e falei assim, eu não conheço, você conhece? Não conheço. Bom, então eu vou sair lá fora. Naquela época não tinha porta giratória, não tinha nada. Eu saí lá fora e ele falou assim, quem ligou para mim ontem? Eu falei, rapaz, tem tanta gente nessa agência aqui que eu não sei dizer quem ligou para o senhor, mas qual é o assunto? Ele falou assim, me ligou um rapaz oferecendo tal coisa. Eu falei, não, fui eu que te liguei. Ele falou, eu quero entrar. Eu falei, o problema é que o modelo de segurança do banco não permite uma hora dessa. Não, mas eu quero entrar agora. Tá bom, vou perguntar para o gerente se você pode entrar. Fui lá, falei, chefe, é o seguinte, o cara quer entrar. Ele falou, você conhece? Eu falei, nunca vi. Mas eu liguei para ele ontem, é cliente nosso. Em ocasião ele tinha algumas coisas dentro dali do banco, que a gente estava atrás realmente desse cliente, ele não era uma pessoa muito de ir no banco. E eu conversei com ele. Aquela foi a maior venda que eu fiz em todo o tempo da minha vida que eu estava ali no banco, até aquela ocasião. Eu creio, querido, que foi por causa do trabalho na obra do Senhor. Não é pelas coisas. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós precisamos nesta terra, mas a nossa oração não vai ser essa. A nossa oração vai ser, eu quero ser tratável diante de Deus. Eu quero ter um coração tratável. Para mim, Daniel tinha o sucesso que ele tinha por causa do seu coração, por causa da sua integridade com Deus, por causa da sua vida com Deus. Não era por causa das coisas. Porque é tão feio, querido, quando alguém não gosta de alguma coisa e vem para você e fica lá, sabe, carro que não quer pegar e fica lá, não pego. Você bate no volante e fala, Deus do céu, né? Uma hora vai pegar isso daqui. Não adianta nada. A nossa vida com Deus é mais importante do que qualquer coisa. Os desafios que nós podemos viver nessa terra está vinculado à nossa eternidade. Então, querido, se nós temos que lutar nessa terra, é pela eternidade o tempo todo. O tempo todo. Não é deixar ficar ruim. É quando está bom. É quando tem vida. É quando você pode. Não é quando está ruim. É quando você tem força para trabalhar. Força para falar. Força para exercitar a sua vida diante de Deus. Então eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Fala com Deus nesse momento, querido. Você saiu da tua casa, não foi com um propósito nessa noite. Qual o desafio que você quer vencer nessa noite? Abra o teu coração. Sabe, queridos, não fica com teus dentes travados diante das lutas. Eu não aguento mais. Eu não quero mais falar com ninguém. Olhe para a tua vida. Olhe para a tua vida nesse momento. Olhe para aquilo que você tem diante de Deus. Daniel não ficou chateado com as pessoas que estavam contra ele. Daniel tinha a certeza de que Deus estava na sua vida. Que Deus era aquele que poderia mudar a tua história, mesmo que ele foi lançado naquela cova,